Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui o nosso 8º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Como é costume nosso, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Hoje nós estaremos entrando em um dos temas muito, eu diria, tempestuoso e conflitante. Lembrando que todos os nossos assuntos tratados aqui de ética cristã, eles já são difíceis em si. Mas o assunto de hoje, ele vai, eu diria, de uma forma muito forte contra as nossas convicções de vida nessa terra. Hoje, eu separei aqui para que nós estudássemos 3 temas. A pauta será literalmente 3 temas, mas eu pretendo gastar praticamente 90% do tempo aqui em cima de um deles, que é sobre a guerra. Hoje nós estaremos falando sobre a guerra. Nós, como filhos de Deus, temos uma dificuldade muito grande de tratar desse assunto. Os outros assuntos, eles também são difíceis e complexos, mas, por exemplo, quando falamos sobre casamento e divórcio, é uma coisa menos tempestuosa. Quando falamos sobre ecologia, o direito dos animais, também. Todos esses posicionamentos éticos são importantes, mas alguns deles, nos nossos dias, têm um destaque maior, como, por exemplo, a questão da homossexualidade, ou até mesmo a questão do sexo, a questão do aborto, a questão da pena de morte. Então, hoje eu quero gastar um tempo bem significativo aqui com vocês sobre isso, e vamos estudar o que o nosso irmão Norman Geisler nos ensina no seu livro-texto, e vamos trabalhar. Eu quero tentar levar aqui a essa aula de uma forma muito, com uma interação muito boa, para que essas ideias e essas abordagens éticas sobre esse tema possam ser assimilados por nós. Até porque nós estaremos aqui vendo hoje que existem, dentro do tema da guerra, existem 3 pontos de vistas ou 3 categorias que nós, cristãos, trabalhamos em cima delas. Então, a gente vai mergulhar sobre esse tema e, dando tempo, falo sobre a pena de morte e a desobediência civil. Né? Nesses outros 2 temas eu vou ser bem objetivo, até porque, como eu já mencionei, não dá tempo de trabalharmos muito bem em todos os pontos. Lembrando que o livro do Geisler, nessa nova edição revisada, ele tem 520 páginas, ou seja, é impossível trabalharmos num módulo sobre todas essas páginas tão bem, tá bom? Então, meus irmãos, como é costume nosso, agora a gente vai ler um texto bíblico, para que a gente não se esqueça do nosso dever, que é um dever de proclamarmos a paz de Deus, que excede todo entendimento, e para que a gente também jamais se esqueça que, mesmo convivendo nessa vida e vivendo entre pessoas fracas e limitadas como nós mesmos, a guerra é um assunto que é uma pauta presente em qualquer cultura e em qualquer civilização. Mas nós, como filhos de Deus, fomos chamados para algo totalmente diferente, que é, ao invés de levar a guerra, levarmos a paz. E Jesus veio aqui na Terra cumprir a obra redentora por nós e ser o nosso Salvador e ser aquele que nos uniria novamente a Deus, ou seja, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que é Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, ele veio estabelecer a paz entre Deus e o ser humano. Porque quando o homem pecou no Éden, houve a ruptura, e poderíamos assim também usar o termo, iniciou-se uma guerra entre nós, seres humanos, e Deus, não dele para conosco. E Cristo Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que agora nos une e nos leva novamente ao Pai. Ou seja,
por intermédio de Jesus, ele nos reconcilia com o Pai. Por meio de Jesus, ele nos leva ao Pai. Por meio de Jesus, ele faz com que agora o Pai possa nos receber em paz e sem mais nos condenar, né? E, claro que a culpa sempre foi nossa, tá bom? Então, quero ler o texto bíblico que está em João, capítulo 14, versículo de número 27. João 14, 27. Quem achou pode ler para nós. Texto muito conhecido. Posso ler, pastor? Por favor. João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações. Enquanto estivermos vivendo dias de paz, ou, quem sabe, se porventura viermos a passar por um conflito maior, como muitas nações estão passando agora, em guerra. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar sobre o capítulo de número 13 do nosso livro-texto, essa nova edição do Geisler. Capítulo 13. Nas antigas edições era um outro capítulo, mas a gente vai estar trabalhando. Então, eu gostaria que você já abrisse aí capítulo 13, a página de número 263. Quero lembrar a todos os irmãos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos continuem estudando sobre esses temas, para que futuros alunos que queiram fazer o nosso módulo em EAD possam estar utilizando essas aulas também como parte do currículo. E para que também muitas pessoas, muitos servos de Deus, possam estar aprendendo sobre esses temas e edificando as suas igrejas. Lembrando que essas aulas podem ser assistidas pelo YouTube, tanto em minha página quanto na página do seminário, e podem ser assistidas em podcast no Spotify. No canal de podcast do Spotify é visto o vídeo. Nas outras plataformas de podcast é somente o áudio. Então, página 262 do livro-texto, 13º capítulo, Guerra. Vamos ler aqui essa parte. Júnior, tem a bondade de ler para nós, por favor? O livro eu não tenho, o meu é digital. Ah, tá. Pastor Johnny, por gentileza. Pois não. Qual deve ser a atitude do cristão em relação à guerra? Será certo tirar a vida de outra pessoa sob as ordens de um governo? Há alguma base bíblica para se engajar em uma guerra? Respostas variadas têm sido dadas a essas perguntas pelos cristãos. Em relação ao ato de tirar a vida de outro ser humano em uma guerra, há basicamente 3 pontos de vista ou categorias. Dá uma pausa, por gentileza, pastor. Debate pronto aqui, meus irmãos. Debate pronto só para que a gente possa fazer um comentário rápido aqui. Qual é o posicionamento dos irmãos sobre esse assunto? Não acho certo. Então, você é do posicionamento que não só não iria para a guerra, como não apoiaria nenhum tipo de guerra. Não acho certo estar debaixo de ordenança do governo e Mas, assim e contra princípios assim não acho que não a gente deve ser coerente em algumas coisas. Obedecer às cegas não é legal. mas então, vamos lá. Você é favorável à guerra ou não? Tem algumas guerras que são justas, né? Dá para a gente ponderar algumas coisas. Não é todo tipo de guerra que se entra, mas algumas coisas, algumas guerras são justas. Você acha, então o irmão... Bom, então deu para ver que o irmão... vamos falar aqui, Gil. Você não tem você tem um posicionamento misto, né? Seria isso.
É. Tá, joia. Então, demais irmãos, quais são os posicionamentos de vocês aqui de bate-pronto? Eu acho que a gente tem capacidade de escolher as nossas guerras, né? Então, bom, vamos levar em consideração o que está acontecendo, acho que hoje no mundo. Se é uma guerra travada, tendo como objetivo apenas, por exemplo, o alcance de territórios maiores, é o tipo de guerra que eu não sou a favor. Não me parece fazer sentido nenhum. Até porque, no final das contas, quem está na linha de frente são pessoas que, de algum modo, são inocentes e acabam tendo suas vidas ceifadas, em geral, por conta de um anseio humano de uma única pessoa. Não me parece que é um pensamento do coletivo. Então, eu acredito que guerras, elas precisam ser, de fato, bem pensadas, então eu escolheria as guerras das quais eu faria parte. Qual eu faria parte? Guerras, por exemplo, e aí pensando um pouco no passado, né? Hitler, por exemplo, acho que talvez seja uma referência bem negativa aqui. É o tipo de guerra que eu entraria e realmente me daria para que, de algum modo, essa guerra trouxesse paz. Certo, certo. Então tá bom. Então também o pastor Johnny tem um posicionamento, eu diria, misto. A gente vai ver já já. Por isso que eu pedi para você dar uma pausa, pastor, na sua leitura, porque nós estaremos entrando dentro de 3 pontos de vistas. Deixa eu lembrar uma máxima aqui, meus irmãos, que sempre foi citado pelos nossos líderes do passado. John Wesley, por exemplo, também citava muito essa frase, que é uma máxima importantíssima. No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Então, quando a gente trata do assunto sobre guerra, nós não temos um texto bíblico dizendo vá para as guerras. Vai lá e arranca a cabeça de quem pensa contrário a você. Pelo contrário, nós temos a indicação do oposto. A gente tem indicação de levar o evangelho da paz, levar o amor de Deus, e não da guerra, mas, ao mesmo tempo, na Bíblia, a gente vai estudar hoje aqui, a menção de guerras. Então, quando há menção, e em algumas guerras, o próprio Deus até participa. Ou seja, se torna mais complexo, porque fica um assunto nas entrelinhas, e para que a gente possa ter uma resposta, fica mais difícil ainda. Então, por isso que eu acho que o pastor Johnny e o irmão Gil já mostraram, assim, uma certa... vamos dizer assim, como? Flexíveis, talvez. Isso, o posicionamento flexível, porque isso tem base no que nós estaremos trabalhando. Mas, voltando. Então, percebam como é difícil a gente contra-argumentar sobre a guerra, porque no essencial, unidade. Nós não temos, e ainda mais no Novo Testamento, uma indicação à guerra. Mas nós temos no Novo Testamento uma indicação à obediência aos governos. Porque os governos foram estabelecidos por Deus, ou seja, é complexo. Todo tema ético já é complexo em si, e a guerra se torna mais complexo ainda. É claro que é muito fácil falarmos sobre a guerra quando estamos em paz. Aí é fácil. Mas e agora, por exemplo, nesse exato momento em que o mundo está enfrentando? O que fazer? E se nós formos envolvidos, qual será o nosso posicionamento? Então, por isso que eu estou perguntando, né? Porque eu gostaria de ouvir de vocês, tá bom? Irmão Júnior, irmã Maísa, tem a bondade, pode expressar qual a opinião de vocês? Bom, Pastor, eu nunca pensei isso, mas eu acho que eu tô com os meninos. Eu queria ver lá. Deu pra ouvir? Tô na rua. Tá um pouco ruim, Maísa. Só deu para ouvir que você está tendo a mesma opinião que os meninos, né? Isso. Joia. Tá dando um eco, então não tá dando para ouvir direito. Tá bom? Quer tentar falar mais alguma coisa, Maísa? Se quiser falar mais alguma coisa, Maísa, fica à vontade, tá bom, filha? Não, pastor, não. Eu vou ouvir para entender melhor. Mas eu tô com os meninos joia. por enquanto. Tá bom. Júnior, por favor. bom,
A priori, a violência, em hipótese alguma, ela é boa, né? Ela é instrumento que devemos, como cristão, utilizar, porque seguimos a questão da paz, do pacifismo, né? A questão dos governos, essa questão de sujeitar os governos, aí depende. Se o governo tem leis que conflitam com a minha fé, com que eu estou, o embasamento bíblico, eu fico com os princípios morais da palavra de Deus, e não com o governo. A questão de guerra justa, injusta, é uma questão muito relativa para saber que guerra que é justa. É muito sensível falar sobre essa questão. Exatamente, Um país que Júnior. invade outro, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia. Você vê, uma invasão não justifica o que o governo russo fez, né, com o povo ucraniano. Então, de um lado, a gente tem a questão da autodefesa, né? A questão da autodefesa que Jesus mesmo falou lá, toma uma espada, né? Assim, a questão da desobediência civil, né? De você fazer autodefesa. Tem Sim, a questão sim. também que Jesus fala, né? No momento que Pedro lá pega a espada e toma aquela decisão lá, bastante pela carne, ele corta a orelha do. Então, são bastante bases para a gente tentar tecer uma opinião mais conforme a palavra de Deus. Aí tem a questão do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus fala que se o inimigo bate no rosto, oferece o outro. Então, é muito complexo você falar sobre essa questão, né? De guerra. Favorável de guerra, né? Porque isso envolve violência, matar pessoas por uma decisões políticas de terceiros, de governos. Sim, sim. É, Muito, isso. muito. Você tratou de assuntos muito. Obrigado, Júnior. Você foi muito feliz nas suas colocações. Quer falar mais alguma coisa? Então é muito complicado a gente, né, tomar a decisão nesse sentido, né? Porque é sempre a guerra que o outro fez, né? Envolve. Exatamente, Júnior. Obrigado. Percebam, irmãos, há uma complexidade muito grande. Deixa eu tirar uma tensão aqui para que a gente possa iniciar. O plano de Deus não era que jamais tivéssemos nem morte e muito menos guerra. Mas já que estamos vivendo debaixo de um mundo caído e pecador, enquanto existirmos, haverá conflitos. Eu sei que, num primeiro momento, essas minhas palavras podem até não ajudá-los com relação a ter aqui, eu diria, uma palavra de conforto. Mas esse momento aqui, nosso, não é o momento de buscarmos conforto ou consolo diante dessa dificuldade, e sim tentar entender os meandros dessa dificuldade, porque hoje nós estamos aqui num posicionamento apenas de estudo, mas quem sabe, uma hora, numa eventual guerra, nós seremos procurados como pastores, como professores, como seminaristas, e muitas mães e jovens irão querer saber o nosso posicionamento. O que Deus pensa? Então, percebam que eu estou aqui falando até mesmo a nível de uma igreja pequena. Agora, imagine uma igreja maior, uma denominação maior. E nós, se Deus nos permitir, de nos tornarmos líderes dessas denominações, e o nosso país passar por uma guerra, e aquela quantidade enorme de jovens em período de alistamento chegar para nós e falar: e agora, pastor, o que eu faço? Então, a nossa proposta aqui, a proposta de estudarmos esse tema, é literalmente compreender um pouco esse momento, de tentar dar uma luz àqueles que estão sob o nosso cuidado, e, ao mesmo tempo, também de tentarmos seguir um caminho no meio do confronto. É claro que essa era uma coisa que ninguém quer passar em nenhum período da história. Mas, se a gente for ver, esse estudo ele é muito importante. Então, não tem como a gente fugir. Então, dito isso,
eu quero agora pedir para o pastor para que ele leia para nós o restante dessa parte introdutória do livro, pastor, porque agora nós estaremos vendo os 3 pontos de vista ou as 3 categorias. E aqui a gente vai trabalhar em cima delas. E como eu disse, irmãos, eu não estou aqui para colocar o meu ponto de vista, mas eu estou aqui para debater com os irmãos aquilo que não só o Norman Geisler, mas outros pastores, outros pensadores pensam, e também para que os irmãos, se um dia precisarem a tomar uma decisão, que eu espero em Deus que nunca precisemos, eu espero em Deus que o que estaremos estudando aqui seja apenas parte de uma teoria para nós, para então que a gente possa pelo menos saber discernir um pouco, ou compreender um pouco esse assunto, né? Então, tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Beleza. É um terreno muito, mas muito espinhento, eu diria, não só um terreno espinhento, mas repleto de minas. Então, qualquer área que a gente for, a gente pode se ferir. Eu tenho o meu posicionamento, mas, como eu disse para os irmãos, o meu posicionamento, de repente, pode não ser o melhor, ou eu posso até não estar totalmente certo. Então, eu quero passar o que os nossos mestres e especialistas nos dão, e assim os irmãos terão liberdade de escolher. Porque, diferente, por exemplo, da temática do homossexualismo, esse é um terreno que a gente acaba até onde podemos ir, até onde devemos parar, até onde entra o poder de um Estado, até onde entra a liderança de governantes, até onde entra a opinião de uma pessoa, a fé de uma pessoa. Então, quer dizer, é muito complicado, é muito difícil. A pergunta é, a guerra é compatível com o cristianismo? Debate pronto, não. Né, Júnior? Debate pronto, não. Tanto é que por isso que a gente leu João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque até mesmo a paz do mundo, ela não é uma paz plena. Porque no âmbito da desobediência civil, eu acredito que você tem que exercer autodefesa. Por exemplo, se você está vendo que uma moça está sendo estuprada você pode exercer essa autodefesa de prol de terceiro. Eu acho que nesse sentido, sim, que Jesus fala das espadas lá. Agora, a questão da guerra é uma questão coletiva. É o Estado que politicamente criou aquela guerra. E vocês lembram do Vietnã? O Vietnã foi uma guerra que foi contestada por muitos americanos. E outra, foi muita gente que morreu lá. Sim. E outra, o que eles faziam na guerra lá? Estuprava os vietnamitas. E agora, eu só vou dar um ponto de vista, Júnior, também, quando, por exemplo, uma nação que é pacífica, ela é invadida por uma nação cruel. Então, e nesse ponto? Então, a gente vai simplesmente pegar os textos bíblicos e vai falar assim, não, dá outra face, sabendo que eles são cruéis e violentos, e já entraram em 5 outras nações, a gente não vai se defender. Então, perceba, é autodefesa? É a figura do Estado. A questão do... Aí eu penso o seguinte, aí a figura do Estado que representa o povo que deve agir. Então, mas aí ele age com quem? Ele age com o cidadão, daqueles que faz parte do Exército. Das Forças Armadas. Exato, mas quando se intensifica mais e vai se escalonando, vai se escalando, né? E dentro dessa escala, vai chamando todos aqueles, e de repente já começa a convocar civis. Então, percebam que, querendo ou não, quando a gente põe esse cenário da autodefesa, e aí, é legítimo ou não é legítimo? Entramos ou não? Então, é complicado. Por isso que, quando nós pensamos como uma nação, que ela pratica princípios de ganância e de despotismo, e ela invade uma outra nação, é fácil a gente chegar a uma conclusão, mas quando a gente é invadido, e aí aquilo vai se escalando, então convocar a nação e convocar a participação de todos, inclusive do povo de Deus, seria errado. Por isso que as perguntas, elas acabam sendo perguntas legítimas nessa aula, e é por isso que esse debate ele é muito complexo, mas é importante a gente caminhar nele, tá bom? Então, pastor Johnny,
Pode ler o restante do capítulo, por favor, pastor? Pois não. Só retomando aqui, em relação ao ato de tirar a vida de outro ser humano em uma guerra, há basicamente 3 pontos de vista ou categorias. O primeiro ponto de vista é o ativismo. Nessa abordagem, sustenta-se que o cristão deve participar de qualquer guerra em que o seu governo se engajar, uma vez que este é ordenado por Deus. O segundo é o pacifismo. Nessa linha de pensamento, argumenta-se que os cristãos não devem participar de qualquer guerra que os leve a tirar a vida de outros. Deus ordenou aos seres humanos que nunca praticassem tal ato. E, por fim, o terceiro ponto de vista é o seletivismo, a visão da guerra justa, a qual argumenta que os cristãos devem participar de algumas guerras, das chamadas guerras justas. Agir de outra forma é o mesmo que se recusar a seguir o caminho justo ordenado por Deus. Opa, então o autor nos põe 3 alternativas, ou 3 pontos de vista ou categorias. O ativismo, o pacifismo e o seletivismo. Bom, só vou adiantar de antemão todas esses pontos de vista, eles têm os prós e os contras, tá bom, meus irmãos? Agora, olha só que interessante, antes de a gente mergulhar aqui nesses 3 pontos de vista, eu quero voltar com vocês agora para o capítulo 8 do livro. Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 8 do livro, que é o capítulo que fala sobre os fundamentos das decisões éticas. Vai ser muito importante algumas coisas aqui que eu separei para vocês. Capítulo 8 do livro, os fundamentos das decisões éticas. Página 136, né? Isso. 136. Olha só. Eu quero ler aqui com vocês essa parte, porque como a gente caminhou dentro das 6 alternativas éticas contemporâneas, agora que a nossa base foi lançada, fica um pouco mais claro tentar caminhar, ou pelo menos tatear, ora na penumbra, ora numa escuridão total. Mas aqui, ele traz aqui alguns posicionamentos bem interessantes. Olha só. Leia para nós, Gil, por gentileza, esse primeiro e segundo parágrafo. Ok. Existem diversos pontos de vista a respeito do fundamento ou da base das decisões éticas. Eles variam de forma significativa, em virtude do espaço limitado. Não será feita uma descrição detalhada de cada um deles. Assim, a princípio, cada ponto de vista será brevemente definido e avaliado. Em seguida, o ponto de vista evangélico acerca do fundamento da ética será apresentado. Este se fundamenta nos mandamentos divinos das revelações geral e especial de Deus. Ou seja, né, como ele conclui aqui essa última frase, o ponto de vista evangélico acerca do fundamento da ética será apresentado. 2 pontos. Esse se fundamenta nos mandamentos divinos das revelações geral e especial de Deus. Sobre isso, nós não temos nenhuma dúvida. Leia para nós agora a última frase, Gil. A última não, a próxima frase. Há séculos... Aqui, achei, beleza. Há séculos, os filósofos têm debatido acerca do fundamento da ação ética. Surgem, assim, diferentes pontos de vista. Alguns deles serão brevemente definidos e então avaliados. Logo em seguida, a perspectiva do mandamento divino será explicada e uma forma dela será definida a partir da razão e da Bíblia. Jóia. Voltando aqui sobre a questão dos fundamentos das decisões éticas, não apenas pela ética, mas para nós, na perspectiva da ética cristã, porque o que nos importa não é o que os filósofos pensam, os que as culturas estabeleceram como certo e errado. O que para nós importa é o que as escrituras, como revelação especial de Deus, nos dão. No entanto,
o que aprendemos de bom na vida, na filosofia, na história humana, a gente pode aplicá-la. Mas agora, olha só, eu quero utilizar alguns princípios aqui, tanto do final dessa página 136, quanto da próxima página, porque algumas frases aqui vão ser muito importantes para a nossa discussão sobre a guerra. Olha só, o próximo ponto. O certo está nas mãos do mais forte. Aqui é um pensamento filosófico. Olha só o que diz ainda aqui o próprio texto. O antigo filósofo grego Trasímaco supostamente afirmou que justiça é o interesse do mais forte. Vamos gastar aqui 1 minuto e vamos fazer uma discussão aqui sobre essa frase do filósofo grego Trasímaco. Olha só que interessante. Segundo ele, justiça é o interesse do mais forte. O que vocês acham disso? As culturas, os povos, as nações, indiferente do contexto em que elas vivam, eles seguem esse princípio ou não? Justiça é o interesse do mais forte. O que vocês podem argumentar a respeito disso? Justiça, interesse Do mais forte. O que vocês acham? Sei lá, me parece meio contraditório, mas Não, não sei para nós explicar. não estou dizendo se é certo ou errado. Porque aqui ele está pegando, ó, o certo está nas mãos do mais forte. O cabeçalho já mostra isso. E essa frase desse filósofo grego antigo, ele só está trazendo que, no ponto de vista dele, quando se faz justiça, essa justiça ela tem uma tendência ao quê? Ao interesse do mais forte. Será que na nossa nação algo tem acontecido assim, no Ocidente, na história da humanidade, ou não? No Brasil, recentemente, no Supremo Tribunal Federal. A gente nota que não é uma coisa somente nossa de brasileiro, mas é uma coisa tão contemporânea que a gente vê, sim, que justiça é o interesse do mais forte. Logo, se aquele grupo tem mais força, vamos, me entenda, tá? Vou entrar aqui num campo perigoso, não quero agora fazer um juízo de valor. O Júnior, há pouco, ele falou assim sobre a Rússia, que ele, de fato, agrediu e ele invadiu a Ucrânia. De fato, isso a gente não concorda com isso. Mas, vamos lá. A OTAN, dando todo apoio à Ucrânia, incentivou ou não incentivou, de uma forma direta, para que também aquele urso branco polar chamado Rússia, que estava lá na toca, saísse para fora? Você entende? Olha aí, pontos de vistas, né? Me entenda, não estou justificando quem está com razão ou quem não está com razão. Mas eu quero mostrar que, muitas vezes, o grupo dominante, que é do Ocidente, que é um grupo poderoso, reconhecido pelo seu armamento, reconhecido pela sua parceria, reconhecido pela sua tecnologia, eles foram, eu diria, eles não foram pacifistas nas discussões antes da invasão, criando, assim, uma celeuma. Por que eu estou falando isso? Eu não estou entrando no mérito, mas percebam que cada um vê a justiça como o interesse do mais forte. Eles estão nas suas guerras de braço. A Rússia, ao mesmo tempo, a Ucrânia com a OTAN. Mas percebam, é muito delicada essa situação. Isso a gente vê na história mundial o tempo todo. Que um grupo, quando ele tende a ver justiça segundo a opinião dele, e ele é o grupo dominante, ele impõe a sua justiça, porque acaba sendo o interesse do mais forte. Não estou dizendo que está sendo certo. Quando a gente olha para a história mundial, e a gente olha, por exemplo, para o governo de Roma e para as conquistas de Roma, se consolidou que Roma se tornou um grande império por causa de tudo que ele fez. Mas vivendo aquele período em que Roma dominava sobre outras nações,
ser de outras nações era uma coisa horrorosa. Tanto é que a gente nota isso no discurso bíblico. A maneira em que os judeus tinham uma hostilidade ao domínio romano, porque eles dominavam sobre Canaã naqueles dias. Então percebam que a justiça é o interesse do mais forte. E esse pensamento, ele é bem curioso, e o autor aqui, Norman, ele vai até melhorar essa frase. Dito de modo mais simples, o direito está nas mãos do mais forte. É isso que eu queria saber, porque quando eu falo justiça é muito complicado, porque quando fala direito, assim, direito dá para entender, porque direito é a lei fria, e às vezes E não é justiça. Justiça é uma coisa, direito é outra. é que como a frase do Tracímaco era justiça, né, Júnior? Então ele traduz agora o Norman. Então, O ó, conceito o dele, direito justiça, está aí é uma nas questão mãos da do mais lei, né? forte. A norma, né? Vamos usar aqui vamos dar outra. Essa situação da Rússia e da Ucrânia é muito complicada. Mas por que eu estou fazendo essa citação, irmãos? Se nós fôssemos russos, será que nós viríamos o apoio da OTAN de uma forma favorável? Ou será que nós falaríamos assim, não, pode apoiar, fique tranquilo. Perceba como tudo muda dependendo de da onde estamos. Como esse assunto ele é delicado, como ele é complexo. Envolve. Não é uma coisa tão simples. Uma última coisa. Quando a gente lembra aqui do Bush, né, presidente Bush, ele declarando guerra à Al-Qaeda por causa do ataque às Torres Gêmeas e depois ele indo em busca do Talibã. Logo depois, a invasão do Iraque. Qual a opinião de vocês? Se aplicou esse princípio desse filósofo grego, Tracímaco, ou não? A justiça é o interesse do mais forte ou o direito está nas mãos do mais forte? O que foi feito com o Iraque naqueles dias do Bush? Será que legitimou? Percebam como é complexo esse assunto. Por que eu estou falando tudo isso? Em eles terem revidado ao ataque das Torres Gêmeas, num primeiro momento, eu também endosso, mas Mas a questão é, o ataque da Torre Gêmea, ela vem depois. Primeiro, os Estados Unidos aprontou muito para que houvesse essa reação das Torres Gêmeas. Você entendeu? Sim, o próprio Talibã tinha sido Exato. financiado pelos próprios Estados Unidos durante muitos momentos. Lá Meus irmãos, percebam que a gente está entrando num campo aqui filosófico, ético, moral, mas a gente também está entrando num campo que não estamos debatendo, que é o campo da geopolítica. Então, Porque na geopolítica, o que está em pauta, o assunto da geopolítica? É a política e a geografia, mas é o interesse tanto do domínio territorial, quanto também das riquezas daquele lugar. Então, quando foi favorável que os Estados Unidos apoiou a Al-Qaeda, ele o fez porque naquele momento geopolítico era interessante os Estados Unidos usar o Al-Qaeda como uma ponta da lança. sim. Só que tudo na sua história vai ter as suas construções. E aí as coisas mudam. Por isso, Júnior, a sua resposta agora, eu poderia parafrasear com a situação da Rússia e da Ucrânia. Percebam, olhando do ponto de vista de quem está sendo acuado, muitas vezes ele se sente legitimado. Por isso que o direito está nas mãos do mais forte. É claro que eu estou fazendo uma citação do livro. E por que eu estou entrando nesse ponto? Porque a gente vai entrar na guerra. Então, perceba que esses fundamentos das decisões éticas são muito complicados, são muito complexos. Mas é importante a gente debater, porque, afinal de contas, é para isso que a gente está nessa aula e nesse módulo, né? Tá bom? Continuando aqui o livro-texto, na página agora 137, o Geisler diz, em outras palavras, o certo é definido em termos de poder, o que pode ser uma referência ao poder político, conforme Maquiavel. Apesar de poder ser ainda uma referência ao poder físico, psicológico,
ou de qualquer outra espécie. Ou seja, ele fala aqui, né, tudo vai depender de quem domina ou quem está tendo mais poder, seja físico, psicológico ou mesmo de uma outra espécie, e nesse caso econômico, né? Exato. Então, aqui o autor ainda continua falando uma frase muito interessante, que a experiência humana é uma evidência suficiente para rejeitar a visão a visão de que o certo está nas mãos do mais forte. Ou seja, nem sempre o mais forte, que age segundo a sua visão de justiça ou de direito, ele está certo. Concorda ou não? Exato. Eu posso ser o mais forte. Vamos pegar aqui um exemplo na história. Nesses últimos séculos, irmãos, a Inglaterra, ela também foi, durante muitos anos, considerada como os grandes piratas de muitas culturas. Porque aonde chegavam os ingleses, com seu poder bélico, com suas embarcações, eles dominavam sobre outros povos. Então, se nós fôssemos ingleses, poderíamos estar aplicando aqui tanto o princípio grego de Trasímaco, como também a paráfrase do próprio Geisler, que justiça é o interesse do mais forte, o direito está nas mãos do mais forte. Agora eu pergunto, e se nós fôssemos africanos? E se nós fôssemos indianos? E se nós fôssemos chineses? Será que nós olharíamos para eles se eles estão agindo com direito e com justiça? Claro que não, é óbvio. Por quê? Porque eles estavam com o poder. Percebam que esse assunto é muito complicado e eu fiz questão de tratar um pouco disso aqui, fundamentos das decisões éticas, para que a gente possa estar aqui ampliando um pouco essa ideia. Tá bom, meus irmãos? O próprio Tiago fala que as guerras também, de onde provém as guerras? Vem das paixões humanas também. Exatamente, a gente vai chegar lá agora, quando a gente for estudar os 3 argumentos. E é interessante que, se a gente analisar também, durante todo o período da igreja primitiva, eles poderiam ter entrado numa guerra, e tanto sofreram. E eles sofreram. Eles não reagiram ao sofrimento que foi imposto a eles. A igreja primitiva, pelos imperadores romanos, contra pelos judeus. Então, eles foram pacifistas, né? E a todo tempo. Por isso que o pacifismo é uma corrente muito defendida por argumentos como esse que você está citando, entendeu? Exatamente, porque eles não. É. O que a Bíblia falou lá? A Bíblia fala a todo instante lá. Você não deveria até falar quando teu inimigo te dá, você tem que devolver com paz e não retribuir com violência. Sim, sim. Bom, agora, só para a gente continuar um pouquinho mais aqui ainda no capítulo 8, para a gente ir lá para o nosso, voltar para o capítulo 13, olha só, um outro subtítulo está assim, o homem é a medida. E aí ele cita Protágoras. Antigo filósofo grego disse, o homem é a medida de todas as coisas. E aí o Geisler conclui falando sobre essa frase. Se isso fosse considerado individualmente, o certo é medido pela vontade e pela determinação do indivíduo. O certo é o que é certo para mim. O que é certo para alguém pode ser errado para outro e vice-versa. Essa frase de Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas, é também muito relativa. Porque já que o homem é a medida, o que é certo para um não é certo para outros. E ele vai contra-argumentar sobre esse ponto de vista. Aí depois ele vem na página 138 e fala, a raça humana está certa. Ou seja, ele já olha o seguinte, o importante é ver como a raça vive, ou seja, olhar de uma forma maior, não individual. Então, eu só estou fazendo essas citações para ver como as decisões éticas se tornam muito complicadas sobre esses pontos de vista. Tá bom, meus irmãos? Uhum. Então, para nós, só para concluir o capítulo 8, o ponto de vista evangélico sobre os fundamentos das decisões morais, página 144. E aí ele vem e dá o ponto de vista dele, que deve ser o nosso ponto de vista. A revelação geral de Deus na natureza. A natureza da revelação natural.
depois ele vem e mostra as evidências a favor da lei natural. Então, ele começa mostrando aquilo que a gente aprendeu em teologia. Olhem para a natureza, olhem para a revelação natural. Depois ele vem respondendo algumas objeções à lei natural. E, por último, ele vem a revelação especial de Deus na Bíblia. E aí ele mostra que, para as nossas decisões serem umas decisões éticas calcadas num fundamento, a gente não pode abrir mão das Escrituras. Ou seja, da singularidade da revelação especial. Essa revelação geral está disponível a todos, mas a revelação especial ela é singular. E aí o autor conclui na página 149, leia para nós, pastor Johnny, essa síntese da página 149, só para a gente fundamentar aqui sobre os fundamentos das decisões éticas na perspectiva cristã, que é o que nos interessa, até porque é por elas que a gente baseia as nossas decisões éticas. Leia para nós a conclusão, pastor, por favor. Pois não. Em suma, existe harmonia entre a lei moral de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, bem como entre a revelação especial e a geral. Afinal, apenas um único Deus está por trás dessas expressões de sua natureza moral única. Por consequência, os mesmos princípios morais que refletem a natureza moral de Deus estão incorporados na lei de Moisés e são expressos na lei natural. Essa lei natural não tem nenhuma vantagem sobre a revelação especial de Deus nas Escrituras. Está disponível para todas as pessoas responsáveis de forma moral e racional. Nem todos têm a Bíblia ou parte dela. No entanto, a lei de Deus, exatamente por ser escrita, é superior, infalível e mais explícita do que a lei natural. E sua luz mais forte requer maior responsabilidade dos que creem. Joia. Tá bom? E assim a gente fecha esse capítulo. Tudo bem? Algum comentário? Alguma dúvida? Fiz questão de fazer essa citação, irmãos, principalmente com base nas opiniões de Tracímaco, porque parece chover no molhado, irmãos, mas justiça é o interesse do mais forte, ou como Geisler fala, o direito está nas mãos do mais forte. Saber disso já nos prepara para o embate. Não quer dizer que esse mais forte seja correto ou não. Tanto é que vejamos as críticas que o nosso Supremo, na atualidade, tem enfrentado, inclusive por integrantes que também foram do Supremo, questionando a atuação política do Supremo e as atuações desmedidas do Supremo, fazendo com que eles se tornem, eu diria, um Supremo diferente pelo qual eles foram projetados. Porque, no nosso caso, no nosso país, eles deviam atuar sobre os autos e não fazer política, mas eles foram galgando espaço em conluio com a nossa política e agora eles estão dando as cartas e tomando decisões em nome do Legislativo e do Executivo, e se tornando, muitas vezes, algo, eu diria, anacrônico, né? Algo fora daquilo que eles deveriam ser. É a minha opinião. Posso estar errado, não sou jurista, mas eu vejo grandes especialistas, grandes juristas e até mesmo ex-integrantes do próprio Supremo criticando a atuação desse Supremo. E podem ver, irmãos, uma outra coisa que é bastante mencionado é o nosso Supremo ele se tornou midiático, ele precisa de mídias, de câmeras. Ora, é totalmente antagônico. Durante a história da humanidade, os juízes eles são, eu diria, quase que uma figura neutra na sociedade que reagem apenas a partir de um alto. E, no nosso caso, é totalmente à parte. O Júnior pode até expressar a sua opinião como advogado, Júnior, se eu estiver errado. Está certíssimo, isso mesmo. Eles estão invadindo outros poderes, eles violam a Constituição sistematicamente, eles manipulam a opinião, tentam manipular a opinião pública, e eles fazem malabarismo jurídico para tomar decisões contra a Constituição. Ou seja, então eles se perderam.
Mas a culpa não é só deles, a culpa são dos três poderes, no caso dos outros dois poderes, que deram a eles, vamos dizer assim, uma função pelos quais eles não tinham, e agora, para ser restaurado isso, agora é uma outra complexidade que eu nem imagino como deve ser feito, que não é a minha área. Mas vamos lá. Então, assim, eu fiz questão de falar sobre isso, irmãos, simplesmente para poder trazer luz sobre esses fundamentos das decisões éticas, né? Eu acho que essa citação que eu acabo de fazer, os fundamentos das decisões éticas, é interessante. Saber dessa ideia é importante, para que a gente pense o seguinte: eles estão com o poder, eles estão. Para eles é justiça, é direito? Mas isso não quer dizer que eles estejam certos. Exatamente. A questão seguinte aí, a questão de fundo, é quando você Supremo, quando você viola as garantias constitucionais, as garantias do princípio acusatório. O que é o princípio acusatório? Já foi violado e rasgado há muito tempo, que são os três atores políticos no processo penal: o promotor, o advogado e o juiz. O que fez isso? A Constituição prevê. Que a denúncia parte de quem? Do Ministério Público. Não é o juiz. O juiz é inerte. O que é o juiz é inerte? O juiz é assim, ó. Quando você vai ao judiciário, a busca pela tutela judicial, você provoca o juiz. É inerte, ou seja, o juiz não pode tomar. Por isso que eu falei que, historicamente, né, Júnior, o juiz ele não tinha esse papel protagonista, a não ser onde em cidades-estados, quando a gente vê isso até mesmo na Bíblia, lá, há 1.300 anos antes de Cristo, por exemplo, ou em algumas nações que eram cidades-estados, ainda que não tinham monarquia. Exato. Então, eles não eram uma atitude ativa, é passiva. Sim. E ele não pode exercer protagonismo, ele não pode agir de ofício. O que é agir de ofício? Eu provoco o juiz com ação hoje, vou entrar com ação, provoco, o juiz reage, e o que vai acontecer? Outra parte também é chamada para poder se manifestar. E no processo penal é a questão do quem tem a titularidade da ação penal, quem denuncia, o Ministério Público. O que é que fez o juiz do STF? De ofício está agindo por conta própria. Ele não respeita a missão dada ao Ministério Público, ele mesmo é juiz, ele investiga, ele faz tudo. É aquilo que te falamos do Luís XVI na França, absolutismo. Absolutismo, exatamente. Eles estão, no nosso contexto, Júnior, você colocou muito bem, o nosso judiciário virou um judiciário absolutista. Exatamente. Ou seja, ele se desfigurou. Né? Agora, voltando, irmãos, então vamos agora para a guerra, porque eu fiz questão de falar um pouco sobre esses fundamentos das decisões éticas, para realmente gerar essa discussão, porque partindo desse pressuposto, desse poder que ora pode estar correto, mas ora pode estar errado, ele pode estar fazendo justiça ou direito de forma desequilibrada. E se um departamento como de justiça pode causar isso, por que uma república não? Percebam como isso é complexo. Por isso que dentro das três correntes, voltando ao capítulo 13 agora, o ativismo, o pacifismo e o seletivismo, a gente vai ter essa discussão na história, principalmente na história do cristianismo. Por quê? Porque, querendo ou não, muitas vezes uma nação ou um reino, eles tinham também esses pesos desmedidos. Ora, causando mal a quem eles invadem, e ora, eles causando mal até mesmo entre eles próprios. Então, percebam como é complicado a tomada de decisão. E nós, como servos de Deus, qual será a nossa resposta a um país onde os nossos líderes são justos e coerentes, ou a um país onde a nossa liderança é injusta e tendenciosa? Exato. E aí fica muito mais complicado. Então, vamos lá para a página de número 262 novamente, meus irmãos. Ativismo é sempre certo participar de uma guerra. Ativismo, 2 pontos. É sempre certo participar de uma guerra? Vamos ler aqui essa parte. Deixa eu ver aqui que oração. Meus irmãos, já deu a hora. Então, vamos dar uma pausa. A gente torna a ler agora sobre ativismo a partir do próximo bloco. Tudo bem? Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Alguma
pergunta que vocês gostariam de fazer? Ou seja, a guerra é antropocêntrica, né? Sempre tem É, interesses humanos, nunca isso, tio. interesses. O Júnior já está antecipando um pouco os assuntos quando a gente for falar sobre tanto ativismo quanto pacifismo. O problema, é por isso que eu falei no início da minha aula, Deus não sonhou com a guerra, mas ela é um mal que existe por causa da nossa queda. Senhor da Guerra, né? Lembra do filme? Sim, sim, Senhor da Guerra. Paulo diz que nossas milícias não são carnais. A arma das nossas milícias não são carnais, mas Sim. poderosas em Deus. Mas a guerra acaba existindo em virtude da queda do homem, da nossa imperfeição. Dizer que o homem ele é ganancioso, tudo bem, é uma verdade. Mas aonde para essa ganância, aí onde entram as guerras. Pecado, né? É o pecado. Então, assim, não estamos aqui solucionando isso. Essa é uma pauta que a gente só vai ter como resolvida na glorificação. Fora disso, enquanto vivermos aqui, a gente vai ter que tratar sobre esse tema, assim como outros problemas e outros pecados. E é para isso que a gente está aqui nessa aula, e é por essa razão que eu comecei dizendo que é antagônico à nossa realidade esse assunto, mas faz parte da nossa vida e da nossa geração como homens caídos, e não tem que fugir, a gente tem que tratar desse assunto. Tá bom? Beleza? Mais alguma coisa, meus irmãos? Para a gente dar uma pausa? Tranquilo? Podemos dar uma pausa? Beleza. Então tá bom. Podemos. Então vamos dar uma pausa, em 5 minutos a gente volta, tá bom? Fechado.